Tá? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Antes de lermos, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesta noite. Ó Deus, nós queremos realmente marchar na coragem do Senhor, mas, ó Deus, como exército que somos, igreja do Senhor, povo que marcha, povo que caminha, nós precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua orientação, precisamos do Teu Espírito falando ao nosso coração. Retira, ó Deus, qualquer ansiedade, qualquer ação do inimigo que venha roubar a palavra em nós e que o Senhor esteja aplicando essa palavra na nossa vida, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44, mantenha a sua Bíblia aberta e preste bem atenção naquilo que você vai ouvir, reflita, porque é a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram o que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos, nós ainda estamos na terça-feira antes da morte de Jesus. Lembrando que Jesus entrou na cidade de Jerusalém e eles cantaram Hosana e bendito que vem em nome do Senhor, e a partir daí nós vamos vendo os confrontos que Jesus vai tendo com os fariseus, com os escribas. E nós vimos no capítulo 12, nós estamos no final do capítulo 12, no capítulo 12 nós vimos que Jesus citou a parábola dos trabalhadores maus, aqueles que o Senhor entregou para eles a vinha e eles não cuidaram dela da forma que deviam. Depois eles começam a questionar Jesus, fazendo perguntas capciosas para que Jesus fosse pego em alguma resposta que pudessem levá-lo à morte. E ele respondeu a questão do tributo, ele respondeu a questão da ressurreição, ele falou do grande mandamento, eles perguntam a ele sobre o mandamento, ele falou da autoridade do Cristo, a autoridade dele como Cristo, e depois de um tempo ele fala também sobre a censura que eles fazem aos escribas, que ele faz aos escribas, pelo fato de que eles não tinham uma vida religiosa de prática realmente saudável. E nessa censura que ele faz aos escribas, ele cita que esses escribas arrumavam um jeito de tirar o dinheiro das viúvas e faziam longas orações. Se você olhar aí a mensagem anterior, você vai ver sobre isso. E agora o texto diz que depois desse dia, vamos dizer assim, cansativo, de questionamento, de problemas, de discussão, Jesus está sentado diante do gasofilácio, onde Jesus está no templo, Jesus está no pátio das mulheres, no átrio das mulheres.
Provavelmente Jesus estava na porta formosa do templo, aquela mesma que aparece lá em Atos capítulo 3, quando os apóstolos vão orar e tinha lá o homem que estava sentado à porta formosa do templo. Jesus provavelmente estava na porta formosa do templo. Nesse lugar havia 13 grandes cofres em formato em forma de trombeta. Era os gasofilácios, aonde as pessoas colocavam as suas ofertas. Provavelmente, alguns dizem que cada um desses gasofilácios tinha uma descrição, um nome, aonde eles colocavam para que era. A oferta era específica, era para manutenção do templo, e eles colocavam isso lá, e eles ofertavam lá. Então, era nesse lugar que Jesus estava, e ele observava isso, e ele viu que as pessoas vinham, traziam, e ele viu essa mulher, essa viúva fazendo essa entrega. Vamos ver o que o texto tem para nós, e nós vamos ver algumas coisas muito interessantes nesse texto. O versículo 41 diz que ele estava nesse lugar, em frente às gasofilácios, no átrio, provavelmente no átrio das mulheres, aonde ficavam esses cofres, e é no átrio das mulheres, porque a viúva chega lá, porque ela não poderia estar num lugar onde não lhe fosse permitido estar. O dinheiro depositado nesses cofres era para manutenção do templo. Aqui, meus irmãos, nós já encontramos uma questão que muitas vezes você ouve por aí. Tem gente que fala assim, não, porque o dízimo no Velho Testamento era dado esses dias foi perguntado isso, em alimento. Alimento, que tinha cofre. Gasofilácio é esse negócio aí, que a gente põe dinheiro dentro, era dinheiro mesmo que eles colocavam. Então ele está lá olhando aquele dinheiro sendo depositado, o dinheiro era para manutenção do templo, e Jesus observava aquilo com muita atenção, e via que grandes quantias estavam sendo depositadas. Ele percebia, ele via pela quantidade de moeda, porque ainda não tínhamos o dinheiro em papel, pela quantidade de moeda, pelo tipo de moeda que era colocado naquele lugar, ele percebia que estavam sendo colocadas grandes quantias. No versículo 42, ele faz questão de dizer que, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Uma viúva vem e deposita 2 moedas, que eram as moedas de menor valor que existia no seu período histórico. Elas eram as moedazinhas pequenas, fininha, seria mais ou menos alguém chegar aqui para depositar e colocar aqui no gasofilácio e vir com uma moeda de 1 centavo, uma coisa mais ou menos assim, e segundo alguns valia menos que 1 centavo, valia não sei quantas partes de 1 centavo de dólar. Esse pessoal que fica estudando, mas eu não quero nem estar nos detalhes disso não, eu só sei que era muito pouco dinheiro, e ela deposita apenas essas 2 moedas fininhas, ela põe essas moedas lá. Quando Jesus vê que ela põe, diante daquilo que estava acontecendo, a oferta dela era insignificante, meus irmãos. A oferta dela não significava nada, porque esses 2 quadrantes, se você pegar um denário, você tinha que pegar o denário, dividir o denário não sei por quanto, para você chegar no não sei o que, e por aí afora vai. Eu só sei que no final das contas, aqueles quadrantes não significavam praticamente nada, diante do que estava sendo depositado naqueles gasofilácios. E aí no versículo 43 acontece um fato, diz assim: e chamando os seus discípulos disse, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os demais, todos os ofertantes. Meus irmãos, note uma coisa, Jesus está sentado, prestando atenção naquilo.
Você precisa de parar e refletir em tudo que nós falamos antes. Lembre-se que é no mesmo dia, isso deve ter sido na parte da tarde. Jesus já tinha tido as perguntas, os confrontos, já tinha dito que os escribas, eles não eram praticantes da religião, que eles roubavam das viúvas, e com certeza num momento ali de descanso, Jesus está sentado olhando para aquilo, prestando atenção. Diz o texto que ele chama os apóstolos, Olha, vem cá vocês, meus irmãos, todas as vezes que Jesus chama os seus apóstolos para falar alguma coisa no seu ministério, ele tem alguma coisa importante para falar. Ele não chama para fofocar, ele não chama para tratar de nada, ele não chama para criticar a mulher, ele chama para dar uma orientação, e uma orientação séria. Ele chama os apóstolos, ele chama os discípulos, e esse ato de chamar é uma demonstração de importância daquilo que ele iria ensinar naquele momento, e por ser algo de tamanha importância, eles deveriam levar aquilo sério. Ele está chamando e falando, ó, preste atenção no que eu vou dizer. Vocês prestem atenção. E quando ele fala isso, ele diz que o valor depositado pela viúva significava mais do que os grandes valores depositados pelos ricos. Meus irmãos, ele diz de forma muito clara, essa viúva depositou mais com esses 2 quadrantes, com essas 2 pequenas moedas, do que todos esses ricos que fizeram colocar aqui grandes quantias. Grandes quantias. Meus irmãos, Jesus está falando aqui para os seus discípulos aquilo que ele havia acusado com relação aos escribas. Vocês precisam de tomar cuidado com a prática religiosa, e vocês têm que entender que na verdade o que ele estava lá olhando, o que eu julgo não é a quantidade, é a qualidade. O que essa mulher fez é muito mais do que todos os outros, porque todos os outros, olha o versículo 44, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aqui está o segredo. Eles ofertavam do que lhes sobrava, porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía. Ela deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos, a diferença entre o depósito dos ricos e o depósito da mulher, da viúva, é que a viúva saiu de lá sem nada. Essa é a diferença. Os ricos deram daquilo, eles tiravam o seu sustento, e do que sobrava, eles pegavam uma oferta. Ela não tinha para sobrar, e ela pega tudo que tinha e põe no gasofilaço. E esse é o texto. Meus irmãos, o que é que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus, sobre o nosso Senhor? Esse texto tem para nos ensinar, primeiro, que o nosso Senhor é um Senhor observador. Primeira coisa que esse texto tem para nos ensinar: Jesus está sentado diante do gasofilácio, observando. O nosso Deus é um Deus observador. Nosso Deus é um Deus que observa tudo na nossa vida, nos mínimos detalhes. Ele observa. Ele observa a forma e a hora em que você retira a sua oferta, o seu dízimo.
Não pensa você que não, eu vou primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui emprestado o dinheiro do meu dízimo, vou pagar aqui a minha conta de luz, e depois, no que sobrar, o Senhor está observando isso. O nosso Deus é um Deus observador. O nosso Deus é um Deus qualificador. O que eu quero dizer com isso? O Senhor não olha a quantidade, mas a qualidade. O nosso Deus é um Deus que olha a qualidade, porque Ele sabe que da qualidade gera-se a quantidade. Uma boa árvore, que uma vez podada, você vai encontrar isso muito na Bíblia, irmãos, que uma árvore que é podada, que dá fruto, você chega o adubo no pé dela, você trata dela, você irriga ela, porque ela vai produzir mais fruto ainda. Repare que nessa visão da árvore, nessa metáfora da árvore, você entende que a questão está na qualidade da árvore. Ela já é uma árvore que produz bom fruto. Ela não está produzindo na quantidade que ela poderia produzir, mas se você vai lá e poda, você vai lá e coloca adubo, você vai lá e irriga, essa árvore vai produzir mais. Vocês lembram do texto de 2 Coríntios, capítulo de número 9, que está tratando da oferta que Paulo iria buscar em Corinto para levar para Jerusalém? E o texto diz que o Senhor daria mais àqueles que pudessem, ou que quisessem, ou que tivessem a disponibilidade de dar. Nosso Deus é um Deus qualificador. O nosso Deus é um Deus protetor. Uma coisa interessante que a gente pensa aqui nesse texto, que repare uma coisa, meus irmãos, a mulher veio e entregou as moedas dela. Mas se você vincular que ela entregou tudo, todo o seu sustento, por que aquela mulher entregou todo o seu sustento? Meus irmãos, Jesus não parou ela e disse para ela assim, não precisa entregar, esse é o seu sustento. Meus irmãos, ele observa a mulher vem, ele sabia que ela estava, ele sabia, ela vem, coloca as 2 moedas, e ele não fala nada com ela. Por quê? Porque a Bíblia está cheia de coisas como Deus protege os órfãos, Deus protege as viúvas, Deus sustenta os necessitados, Deus não deixa o seu servo passar fome, Deus não deixa o seu servo mendigar o pão. Meus irmãos, esse texto nos mostra que esse Deus protetor recebe sim do pobre. Sabe por que ele recebe do pobre? Porque ele protege, ele sustenta, ele dá aquilo que cada um de nós precisa, ele sustenta. E ele mostra isso. Ele é o Deus protetor, ele é um Deus provedor, ele provê para aqueles que doam. Meus irmãos, nós temos entender algumas coisas. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso é Bíblia. A Bíblia é verdade, a Bíblia é vida, a Bíblia é viva, ela é eficaz. Ela diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso é uma afirmação de Deus, foi Deus que disse isso. Então, nós temos um Deus provedor, um Deus que provê todas as coisas. Ah, pastor, mas eu estava precisando disso e daquilo, e Deus não me deu. Não me deu porque você disse que estava precisando. E quem falou que Deus pensa a mesma coisa de você? Talvez o que você precisa é tirar um pouco que você tem.
E aí, meus irmãos, tem umas coisas aqui que são complicadas. Vocês lembram daquele doido, aquele maluco, aquele louco lá de Lucas 12, versículo 13 a 21, quando Jesus vem falar exatamente do problema da pessoa que está preocupada eles estavam preocupados lá com questões de herança lá, e aí Jesus conta a parábola daquele homem que plantou, colheu muito, juntou nos seus celeiros e disse para sua alma, regala-te. Ou seja, aquele homem, ele teve fartura, e a intenção dele era gastar tudo aquilo que ele ganhou consigo mesmo. Nós ouvimos uma pregação lá nas Peregrinas, marcou muito minha vida, me trouxe uma preocupação. Quem pregou disse assim: a avareza é você gastar o que sobra com você mesmo. Aqui surge a avareza. O avarento é aquele que quer gastar consigo mesmo, quer para mim. Isso é o avarento. E note que esses ricos traziam grandes ofertas do que sobravam. A Bíblia faz questão de registrar e diz que a viúva trouxe do seu sustento, e ela deu mais com aquelas 2 pequenas moedas. Então o nosso Deus provedor, ele provê para aqueles que doam. O nosso Deus provedor provê o necessário. Meus irmãos, aqui tem um problema muito sério. Nós achamos que Deus provê para nós segundo o nosso desejo. Eu quero ser rico, então Deus vai prover para mim o suficiente para ser rico. Quem disse para você que Deus quer que você seja rico? Quem falou isso com você? Você já é rico da graça de Deus. Você já é rico porque você tem o céu como herança. Você já é rico porque você vai andar na rua de ouro. Você já é rico. Você não precisa de mais nada a não ser a roupa do corpo para vestir dia a dia, um teto para morar, seja ele alugado, seja emprestado, seja o que for, e o dinheiro para pagar suas contas de água e de luz, e comer de forma simples. Não, mas eu queria comer filé mignon o ano inteiro. Meus irmãos, carne de pescoço está bom. Sobrevive do mesmo jeito, até pé de frango sobrevive. Até sem carne sobrevive. O Batista sobreviveu com gafanhoto e mel. E daí? Quem falou com você que Deus quer que você seja rico? Mas eu queria ter uma casa própria. Meus irmãos, aqui, deixa eu falar uma coisa com você. Você precisa de um lugar para morar. Se Deus te der condições de pagar aluguel a vida toda, esteja satisfeito. Ele te deu condição. Então, o que nós precisamos de entender é que esse Deus da providência, Ele não é Deus da providência segundo a minha qualificação do que eu preciso. Ele é Deus da providência segundo a vontade dEle. Ele que sabe de tudo isso. Ele que sabe. O que esse texto nos ensina sobre o homem? O homem em Cristo, ele honra a Deus com seus bens. O homem em Cristo sabe que o Senhor provê todas as coisas, que tudo que ele tem é do Senhor e é para o Senhor. O homem em Cristo, ele espera no Senhor. Lembra lá de Mateus 6? Não vos ansieis com o que vocês precisam de comer, ou de vocês precisam de vestir. O Senhor dá a cada um segundo a necessidade de cada um. Preocupai primeiro com o reino dos céus, com a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6. A preocupação com a solicitude da vida.
é que o texto diz. E o homem sem Cristo, meus irmãos, ele não tem o coração doador. Presta atenção, o homem sem Cristo, ele é egocêntrico, ele quer só para ele está preocupado com o bem dele, ele não está preocupado com ninguém mais próximo dele, ele quer ajuntar. E o homem sem Cristo, usando lá a parábola de Lucas capítulo 12, é um doido, é um louco, porque a própria Bíblia o chama de louco. Você é um louco, você é maluco. Sujeito que fica só juntando, é doido, está maluco. Meus irmãos, ninguém leva nada desse mundo, nada. E quando você morre, se for homem, vão arrumar uma roupinha daquelas mais feinhas, vão colocar lá. Se for mulher, vão pegar a primeira que coisa, coloca você lá, fecha o caixão, joga lá e pronto, acabou. É o que você vai levar, e nem isso você vai levar, porque vai corroer por lá mesmo. Quando Jesus voltar, vai ter que te vestir de novas vestimentas, se você for para o céu. Se for para o inferno, não sei de que você vai vestir, não. É porque, não me perdoe, mas eu nunca parei, é a primeira vez que eu falo isso, eu nunca parei para pensar com que roupa a pessoa vai para o inferno. Para o céu, eu sei que são vestiduras brancas, está escrito em Apocalipse, mas para o inferno, não sei. Também não quero saber, porque eu não vou para lá. Voltando ao nosso texto, meus irmãos, o que esse texto tem para nos ensinar de prática? Primeiro, de forma prática, eu quero que vocês lembrem aqui de uma coisa. Terça-feira, nós estamos na terça-feira, provavelmente de tarde, Jesus já tinha dito alguns minutos antes: cuidado com esses escribas, esse povo não vive uma prática religiosa do jeito que precisa, esse povo tira dinheiro das viúvas e faz oração grande para poder justificar o que eles fazem, cuidado com esse povo. E aí entra a viúva. Então o que fazer com esse texto? Primeiro, dar, meus irmãos, tem que ser real. Tem que ser real. O importante não é o valor, mas o custo da doação. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. O importante não é o valor, mas o custo da doação. O que é o custo da doação? O custo da doação não é a quantidade de dinheiro que você dá. O custo da doação é o sacrifício que você está fazendo por dar. Esse é o custo da doação. Se eu tenho sobrando no meu bolso, paguei todas as minhas contas, eu tenho sobrando no meu bolso R$1.000, eu chego aqui, dou 950, porque amanhã eu tenho que ir no Ipatinga de ônibus, meus irmãos, eu não estou fazendo nada demais. Mas se eu chego aqui, tenho as minhas contas para pagar, e viro e falo assim: não, eu vou dar, eu fiz aqui as minhas contas, e vai sobrar 1.000, mas eu vou dar 1.500. Aí os outros 500, eu vou conseguir passar mais. Eu vou me virar, eu vou correr atrás, eu vou arrumar um trem qualquer para me fazer, eu vou arrumar esse dinheiro para me pagar, porque eu preciso de acertar minhas contas, mas eu vou dar 1.500. Meus irmãos, o custo da doação é esses R$500, que estão além do que sobra. É isso que o texto está ensinando. O texto não está ensinando quantidade, o texto está ensinando o dar tem que ser real. O importante não é o valor, mas o custo da doação, é o valor sacrificial. O que importa aqui é o sacrifício que essa mulher está fazendo. Ela se sacrificou para dar. E diz o texto que ela não pegou assim parte do sustento, ela pegou todo o sustento. E eu fico imaginando o tanto que ela era pobre, porque, meus irmãos, ela deu 2 moedas que não significavam nem
um dia de trabalho. Talvez ela tenha, você quer saber de uma coisa? Esse trem não vai dar para nada, eu vou entregar isso aí tudo. Deus vai ter que providenciar mesmo alguma coisa para me sobreviver, então eu vou dar isso trem tudo uma vez, e Deus providencia tudo, vai sobrar nada. E entregou tudo, deu tudo, simplesmente deu. Outra coisa prática, deixar de doar por não ser sacrificial é pior. Ah não, já que eu não consigo, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar nada. Meus irmãos, se esse fosse o raciocínio, Jesus tinha impedido os ricos de dar. Não, vocês não vão dar nada aqui não, vocês estão dando o que está sobrando. Não, meus irmãos, ele ficou parado olhando aquilo. O dinheiro que vinha era para a manutenção do templo. Ele não estava rejeitando a oferta daqueles que estavam dando o que estava sobrando. Ele estava aceitando a oferta deles. Ele só faz uma colocação. Não deram sacrifício nenhum. A viúva fez. Então, a ideia de deixar de doar porque não é sacrificial, também não é bíblica. Você tem que cumprir com seus compromissos. Você tem que entregar o seu dízimo. Outra questão prática, participe de forma desafiadora com as suas doações. Pense sempre, eu vou me desafiar a fazer mais. Eu vou me desafiar a doar mais. É melhor terminar a vida com menos do que ser como o louco que terminou com muito. É melhor você chegar no final da vida e falar assim, meu Deus, trabalhei feito um doido, não ajuntei praticamente nada, mas também eu doei muito, eu ajudei muita gente, e agora estou aí, o Senhor me ajude, e assim nós vamos levando a vida. Meus irmãos, é melhor isso. É melhor isso. É melhor, diz um ditado popular, né? É melhor um pouco com Deus do que o muito sem Ele. É melhor um pouco com Deus. Então, seja desafiador. Eu vou doar para a glória do Senhor. Cuidado com a avareza. Avarento é aquele que ajunta para gastar somente consigo mesmo. Esse é o avarento. E quero dizer uma coisa aqui. Tire da sua cabeça que avarento é rico. Tem muito pobre mais avarento que muito rico. Muito pobre, mais avarento que muito rico. Porque a avareza não está vinculada à quantidade de dinheiro, mas a avareza está vinculada àquilo que você faz com ele. Se eu deixo de contribuir por alguém porque eu quero gastar, eu vou deixar de ajudar porque eu quero, sei lá, comprar um carro melhor. Não, eu quero gastar comigo mesmo, é para o meu bem, é para mim. Isso é avareza. E o texto de Coríntios vai dizer muito claramente, não seja avarento. Não seja avarento. Seja bondoso. Ajude. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9. Não seja avarento. E o que Paulo está dizendo em Coríntios capítulo 9 é exatamente buscando oferta para levar para Jerusalém. Então cuidado com a avareza. O avarento é aquele que ajunta para gastar somente consigo mesmo. Ele não visualiza o ajudar o próximo, a contribuir o próximo. Cuidado com o pensamento que a nossa espiritualidade não está ligada a finanças. Essa é a última coisa prática que eu quero que você coloque na sua cabeça. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos de converter depois do coração é o bolso. A pessoa que separa, faz uma dicotomia entre espiritualidade, algo assim espiritual, que não tem nada a ver com o material, o financeiro, provavelmente é avarento. Meus irmãos, a espiritualidade está diretamente vinculada ao financeiro. Por quê? Porque é na demonstração daquilo que é material que você demonstra quem você é.
Repare, meus irmãos, os ricos da Bíblia. Nós vamos encontrar Abraão, era rico. Nós vamos encontrar Davi, Jacó. Nós vamos encontrar muitos ricos na Bíblia. E nós vamos encontrar também, mas são os homens do Velho Testamento. Não, no Novo Testamento também. O texto bíblico diz que Jesus era mantido por um grupo de mulheres ricas. Entre uma delas, uma chamava Salomé. Nós vamos encontrar no Novo Testamento pessoas que ajudavam o apóstolo Paulo, sustentavam, e eram pessoas de bens. A avareza, ela não está vinculada somente à quantidade de dinheiro. A avareza está vinculada no pensamento que você tem com relação ao dinheiro. Se o dinheiro que você produz só para gastar com você mesmo, não importa se é um salário mínimo, se é meio salário mínimo, se é 10 mil, se é 50 mil, se é 100 mil, não importa a quantidade. É aonde você está colocando esse dinheiro. Se é só para o seu consumo, para o seu bem, você é um avarento. Você é um avarento. E cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: a prática religiosa saudável envolve a vida financeira equilibrada. Você não pode dar ao ponto de ter que pedir, mas você não precisa de ajuntar ao ponto de não poder contribuir. Receber de Deus é para ter a prática da doação. Se Deus te dá, é porque Ele quer que você desenvolva a prática da doação. Cuide para que a avareza não seja um ato sutil na sua vida. Cuide para que você não dê desculpas esfarrapadas para a idolatria da avareza. Lembre-se, avareza é idolatria, como qualquer outra, idolatria de santo, de qualquer idolatria. Mas eu não amo o dinheiro. Você não ama o dinheiro, você ama o que o dinheiro pode comprar de bem para você. Eu amo o que o dinheiro pode me dar. Meus irmãos, isso é amor ao dinheiro. Isso é amor ao dinheiro. Então eu tenho que doar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que fazer uma boa administração daquilo que o Senhor te dá, porque o Senhor vai requerer de nós parte daquilo que Ele nos concede. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor esteja realmente trabalhando na nossa vida. Eu quero que você feche os olhos, cubra sua cabeça, feche seus olhos e ore.